Atos 3, a partir do verso 11. Pois bem, queridos, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles a um lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé vem por meio dele. Lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pai, nós pedimos, por misericórdia, que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a bênção do Evangelho. Nós estamos aqui na sequência do relato da cura de um paralítico. Portanto, o paralítico agora é um homem curado, restaurado. Ele já não estava mais à porta do templo. Ele agora estava dentro do templo. E ele estava rodeado de pessoas curiosas, de pessoas que queriam entender o que tinha acontecido ali. Ele estava sendo, irmãos, observado por cegos espirituais. Aquele homem que Lucas nos conta que ele apenas estava pedindo uma esmola na porta do templo,
Aquele homem agora, ele está, poucos minutos depois de pedir uma esmola, aquele homem está desfrutando da comunhão com os discípulos, ele está dentro do templo, e ele é um homem restaurado, ele é um homem plenamente restaurado. A Bíblia usa uma expressão interessante, que ele estava grudado nos discípulos, ele estava apegado aos discípulos. Aquele homem, queridos irmãos, que ficou durante 40 anos, e mais do que isso, na verdade, na dependência de ser carregado, agora está andando e saltando no templo, glorificando a Deus. E agora, veja, podendo andar, ele poderia ter tomado qualquer direção, mas ele se dirigiu ao templo com os discípulos. Ele poderia ter feito como alguns leprosos, tempos antes, que foram curados por Jesus e foram tocar suas vidas sem Cristo, com exceção de um. Ele poderia ter feito assim. Agora, tendo sua saúde restaurada, ele poderia ter partido para visitar parentes, para visitar lugares. Mas a primeira coisa que ele faz ao ser restaurado é se apegar aos discípulos e entrar no templo para orar junto com eles, para adorar junto a eles. Ele fez uma escolha. Então perceba que a restauração que aconteceu na vida desse homem também trouxe para ele uma mudança no aspecto social. Ele agora não era alguém que ficava isolado na porta do templo, mas ele anda com os discípulos. Ele agora tem uma nova forma de viver. Ele está se unindo ao corpo. O mendigo ficou apegado aos discípulos, tendo uma nova comunhão para desfrutar. Ora, irmãos, nós não podemos saber o que é que ele estava conversando com os discípulos naquele momento. Não podemos dizer, mas podemos imaginar que ele estivesse sentindo os pés no chão, porque para ele ter as solas do pé no chão era uma coisa nova. Não sabemos se ele estava conversando ali com os discípulos e falando como que estava sendo interessante aquela coisa de poder ver as pessoas de igual para igual, sem ter que olhar para cima. Não sabemos o que ele estava conversando ali. Mas o fato, e podemos perceber isso no texto, é que agora, meus irmãos, ele vai ouvir uma explicação do Evangelho diretamente daquela pessoa que estendeu a mão para ele. Pedro estendeu a mão para ele. Podemos até imaginar que Pedro já estivesse adiantando alguma coisa para ele sobre Jesus, mas o texto não diz. Mas temos a certeza de que nesse momento ele vai ouvir uma explicação do Evangelho pela boca de Pedro. Então, observemos ainda uma coisa importante de considerar aqui, principalmente por causa do tempo atual que nós vivemos, irmãos. Esse homem que era conhecido como um pedinte, ele não vai ser usado pelos discípulos para promoção pessoal. Os discípulos não vão usá-lo, não vão querer ser exaltados por causa da cura daquele homem. Pelo contrário, irmãos, eles vão usar o testemunho daquele homem para pregar o Cristo ressurreto. Eles vão usar o testemunho de cura daquele homem para falar de Jesus para aquela multidão. Pois bem, queridos, o que eu quero ver então com os irmãos, com base nessa afirmação de que Pedro estava ali, apesar de tudo que aconteceu, anunciando o Evangelho. Nós vamos rever juntos aqui hoje o que o Evangelho deve causar na nossa vida, meus irmãos. O que o Evangelho deve causar na nossa vida. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui
é que o Evangelho, ele desvia o olhar do homem. O Evangelho faz com que a gente olhe para Cristo, e não para as coisas, e não para as conquistas, e não para os milagres até. Porque o objetivo dos milagres, inclusive, era que Cristo fosse reconhecido como o Deus enviado, como Emmanuel, o Deus conosco, como Salvador. Então veja, os homens buscam ídolos. E quando aquele homem é curado e está com os discípulos, a multidão corre para lá. A multidão corre para eles, se aglomera, quer entender o porquê daquele milagre e quer conhecer os milagreiros. Quem são esses que fizeram esse homem andar? Mas foram surpreendidos por uma justa humildade. Porque Pedro diz: ei, não fomos nós. Irmão, que oportunidade que Pedro teve. Traga seus parentes enfermos, porque nós somos cheios do poder de Deus para levar a cura para sua casa. Não, a primeira coisa que Pedro se preocupa é o seguinte: vem cá, vocês estão olhando para a gente como se a gente tivesse feito isso. Vocês estão enganados. Não fomos nós. Meu irmão, isso é uma justa humildade. Não fomos nós. O que Pedro estava dizendo é o seguinte: olha, esse milagre aponta para algo muito maior que vocês precisam ver. Vocês estão cegos. Vocês precisam ver o objetivo desse milagre e não o milagre. Amados irmãos, aquele milagre apontava para algo muito maior. E eu quero dizer com isso que nós precisamos perceber aqui a importância, irmãos, de redirecionar a glória para Cristo em nossa vida pública. Veja a preocupação de Pedro. Não fui eu. É o nome de Cristo. É a obra de Cristo que fez com que isso acontecesse. O que Pedro fez é o seguinte: ele pegou a vida dele e disse: olha, a minha vida, ela é para a glória de Cristo. Perceba isso. Aqueles homens queriam conhecer o milagre. Quem fez o milagre? Entender como aquilo aconteceu. E Pedro imediatamente diz: tire os olhos disso e olhe para Cristo, porque é disso que vocês precisam saber nessa hora. E o que acontece aqui, irmãos, a partir do verso 15 é surpreendente, porque dá a impressão de que Pedro ele se desconecta do interesse das pessoas. Mas veja, não é uma impressão, ele faz isso. E ele faz isso de propósito. Porque quando o povo se aglomera, quando o povo se ajunta ali, Pedro vê essa situação e ele pergunta: por que vocês estão olhando para nós? Como se isso fosse algo pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade. Olha onde ele vai. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu fico imaginando a cara daquele pessoal. Não, que isso, gente? A gente está querendo saber, ver o homem que não andava, agora está pulando. O cara está levando a gente para Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente. Porque o que Pedro vai fazer aqui é muito importante. Ele de imediato, ele vai chamar a responsabilidade todos aqueles que ali estavam. Eu quero que você preste muita atenção nisso,
Porque Pedro, ele tira a atenção do milagre e ele coloca Jesus como assunto principal daquele momento. Ele traz Jesus para o centro da conversa. Observe, ninguém foi ali perguntar de Jesus. Mas o que Pedro faz de imediato é trazer Jesus para o centro da conversa. É dar a honra a Cristo. E como que ele faz isso? Ele vai fazer isso, irmãos, relacionando os ouvintes à grande história, a história da promessa. Ele vai fazer isso fazendo com que os ouvintes se relembrassem da promessa, da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, irmão, tem um fato muito importante. Na verdade, algo fundamental. Porque, de alguma forma, nós, muitas das vezes, nos pegamos assim. Muitas pessoas vivem a vida como se elas estivessem desconectadas de uma história maior. Como se existisse Deus, algo que Ele fez, Ele criou, mas eu sou uma coisa à parte. A minha história começa com a minha data de nascimento. E a minha história, ela é única, ela é particular, e ela não está ligada a nada. Observe, irmãos, que o que Pedro faz aqui é muito importante, porque ele mostra que aquele Jesus que foi rejeitado e morto, é aquele que foi anunciado ainda no Éden, e era guardado pelo povo de Israel, desde o Éden. Desde que foram orientados, instruídos na palavra de Deus a partir dos profetas. Queridos irmãos, o povo de Israel foi o berço onde nasce o Salvador, e isso foi uma decisão de Deus. A mulher dará um fruto. E essa semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. O que ele faz aqui agora é trazer todas aquelas pessoas que estavam admiradas com o milagre para a responsabilidade de perceber que eles fazem parte de uma história maior e que eles precisam rever isso, eles precisam considerar isso. Pois bem, note então o que nos diz. Ele vai falar que o Deus dos nossos antepassados glorificou a Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora esse tivesse decidido soltá-lo. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Queridos irmãos, Pedro então mostra aqui que o Evangelho, ele não só desvia o nosso olhar para Cristo, mas ele também expõe a nossa rebelião. Ele expõe a nossa rebelião. Porque Pedro não tratou aquelas pessoas como apenas admiradores de um milagre. Ele disse assim: olha, vocês são responsáveis por isso que aconteceu. Vocês mataram Cristo. Lucas conta sobre essa palavra de Pedro, que destaca sobre a ironia que foi a escolha de Barrabás em vez de Jesus. Pedro diz: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Ele está dizendo o seguinte, cara, isso não é uma história antiga, não. Isso é uma história de agora. Ele está dizendo: vocês mataram. Uma coisa importante para a gente pensar aqui, queridos. Quem sabe refletir numa coisa. Quantas vezes nessa semana nós trocamos a vontade de Deus por escolhas que nos destroem? Será que se nós estivéssemos lá
nós teríamos gritado: solta Barrabás? Será que nós teríamos feito diferente daqueles judeus? Pedro está dizendo: vocês mataram. O povo de Deus rejeitou o Messias, o qual eles buscavam. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, aquele que vocês estavam aguardando, vocês mataram. Como que vai entender a cabeça de vocês? Não dá para entender a cabeça de vocês. Queridos, precisamos entender que ainda, muitos, de alguma forma, matam o autor da vida nas suas escolhas. Muitos continuam ainda matando a Cristo, fazendo escolhas. Sabe, aquela coisa, ó, solta Barrabás e mata Cristo. Muitas das nossas atitudes são escolhas semelhantes a essa, a de soltar Barrabás. É a escolha de matar a própria vida. Todas as vezes que nós nos escolhemos uma coisa que é para a nossa morte, é como se estivéssemos gritando hoje: solta Barrabás. Mate o autor da vida. Porque a vida não me interessa. Porque Cristo não me interessa. Eles preferiram o impuro, eles preferiram a própria morte quando optaram por Barrabás. Mas Pedro faz aqui um destaque muito interessante. Ele diz: olha, ainda que Pilatos tivesse tentado soltá-lo, vocês optaram por matá-lo. Você percebe o quanto essa palavra é dura de ouvir para o judeu? Olha, vocês são um povo da aliança. Vocês são o povo que estão aqui no templo orando. E vocês pediram para matar aquele que foi enviado pelo Deus de seus pais. Vocês pediram para matar e ficaram felizes com a morte daquele que vocês oram e aguardam. E o mais impressionante disso é que Pilatos, que não tem nada a ver com essa história nossa, ele tentou poupar Jesus. Mas vocês quiseram matá-los. Irmãos, importa para nós pensar aqui nesse contexto sobre essa rebelião. Porque toda rebelião, todo pecado é contra Cristo. Sabe, meu irmão, quando você sabe o que deve fazer e não faz, ou quando você sabe o que não deve fazer e faz, quando nós fazemos isso, nós estamos pecando contra o Senhor da vida, por decisão, por escolha. É por isso que João escreve: filhinhos, não pequeis, filhinhos. Não pequeis. O evangelho não é para mero conhecimento, o evangelho é para a vida. O evangelho requer postura. O evangelho requer renúncia. O evangelho requer a negação do si mesmo. E não se engane, todas as vezes que nós temos que negar a nós mesmos, irmãos, é negar um pecado. Você nunca vai ter que negar a si mesmo quando você estiver querendo amar, estiver querendo fazer o bem. Você só vai ter que negar a si mesmo quando você estiver sendo egoísta, quando você estiver querendo fazer o mal, quando você estiver no engano. Você nunca vai ter que negar a si mesmo, a não ser por coisas que não são boas. Porque das coisas boas, segundo o Evangelho, a gente tem que abundar nelas, fazer mais, praticar mais.
Pois bem, o que precisamos entender então, porque quando você fala assim, mas Pedro não foi justo. Pedro estava dizendo àquelas pessoas, vocês mataram Cristo, mas eles não eram soldados romanos. Bom, primeiro teve a escolha. E segundo tem um fato. Meus irmãos, Cristo não estaria naquela cruz se não fosse também o meu pecado e o seu pecado. Os nossos pecados foram cravados em Cristo, naquela cruz. Pedro então fala da soberania de Deus. Porque ele diz, olha, vocês mataram, mas olha, Deus com isso fez cumprir um plano dele eterno. Então, Deus é soberano do plano, mas os homens são responsáveis pelo crime de matar o autor da vida. E é por isso que cabe ao homem o arrependimento. Deus usou a própria maldade humana para cumprir os seus propósitos redentores. Mas o homem, ele é responsável pelos seus atos. Então, o que Pedro esclareceu que é o seguinte, olha, o Jesus rejeitado e morto foi quem restaurou a vida desse homem que está saltando aqui. Então veja, não fomos nós. Foi esse Jesus que foi anunciado, nasceu, morreu numa cruz, ressuscitou. Foi ele que restaurou plenamente a vida desse homem. O milagre da restauração é resultado da obra de Cristo. É por causa do nome dele. É por causa dos méritos dele. É por causa da graça dele. O terceiro ponto, queridos, é que o Evangelho promete restauração. Então veja, o Evangelho faz com que a gente tire o olhar do homem e volte a olhar para Cristo. O Evangelho expõe a nossa rebelião, mas o Evangelho também promete restauração. Porque depois de deixar claro para eles, segue a cronologia dos fatos. O homem pede a esmola. Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Tenha a sua vida restaurada. Estende a mão para aquele homem se coloca de pé. Entra com eles no templo. Salta e adora a Deus. A multidão se aproxima. Pedro percebe aquele olhar que era de uma certa idolatria ou admiração à pessoa dele e de João. Então Pedro já pega e repreende logo, peraí, vocês estão pensando que foi a gente? Deixa eu contar uma história para vocês. Sabe aquele Jesus que morreu naquela cruz? Vocês o mataram. Aquele Jesus, ele foi anunciado desde os tempos antigos. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Ele esteve entre nós. Vocês o mataram, mas veja, ele ressuscitou. E quer saber de uma coisa? É pelo poder dele, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, que esse homem está aqui como um fato incontestável do poder do nome dele. Então, foi Cristo que fez isso. É nesse ponto que nós estamos. Então o que ele faz agora? Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Uma coisa muito importante para entender aqui, irmãos, a ignorância não anula a culpa. Percebe? Olha a palavra de Pedro. Eu sei que vocês fizeram por ignorância como seus líderes. Mas na sequência vai dizer, arrependei-vos, para que vocês sejam perdoados. Queridos, a ignorância não anula a culpa.
O homem precisa de arrependimento. O homem precisa de ter conhecimento da verdade para que se arrependa. Então, uma vez contextualizados, diante do testemunho de ver aquele homem com a vida totalmente restaurada, e eu ouvi de um comentarista algo muito interessante, que o termo utilizado aqui para se referir à cura desse paralítico sugere uma cura completa e não somente física. Que o termo aqui utilizado, não vou arriscar pronunciar aqui, mas ele tem o significado de holístico, de uma cura completa, de uma restauração total. Por quê? Porque aquele já era o exemplo, o símbolo de algo maior, como nós vimos inclusive semana passada, né? Sobre o que Pedro representa, a igreja, aquele homem representa o mundo, né? E aquele acontecimento do milagre representa a graça salvadora e restauradora de Jesus Cristo. Queridos irmãos, pois bem, então uma vez contextualizados, o povo aqui é desafiado a se arrepender, isso é, admita a culpa de que a morte de Jesus na cruz também foi por causa do seu pecado. Reconheça Jesus como Salvador, se renda a Ele para que você seja perdoado. E mais uma vez, Pedro vai argumentar. Vai argumentar como? Olha o que ele vai dizer. Desde Samuel, os profetas, de um a um, falaram disso tudo que está acontecendo aqui hoje. Que Jesus viria. Desde o profeta. Todos eles, de um a um, vieram falando exatamente do que a gente está vendo aqui. E ele diz então para aquele povo, e vocês são filhos desses profetas, gente. Vocês conhecem a história do nosso povo. Vocês fazem parte dessa aliança de Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos o povo da aliança. Vocês precisam acordar e entender isso. Sabe por quê? Porque quem ignorar isso está escolhendo a própria morte. Ele vai citar aqui, inclusive, Moisés. E Moisés dizendo para o povo, olha, do nosso povo vai sair um profeta, tipo quem sou eu, enviado por Deus, alguém que veio para libertar o povo da escravidão, virá um. Vocês devem ouvi-lo, porque quem não der ouvido a ele, perecerá. Verso 22 é que diz isso. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. Meus irmãos, a alma que não escutar esse profeta será exterminada. O Evangelho promete restauração. Se arrependa para o perdão do seu pecado. Mas aquele que não se arrepender será exterminado. Assim diz o Senhor. Então, note, querido irmão, que ele está aqui como em alguns versos bem conhecidos, como os eis que colocam diante de vós o caminho da vida e a morte, escolhei a vida para que vivais. Ele está dizendo aqui, depois de falar de Moisés e dos profetas, e dizer para ele, lembrar que eles são herdeiros dos profetas e da aliança, né? Ele vai citar a promessa de Abraão. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Meu irmão, note
que ele havia falado sobre refrigério. Refrigério. Eu quero lembrar aqui com você algum versículo anterior, que vai falar exatamente o seguinte: se arrependa para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual vocês já ouviram falar dele. Agora preste atenção numa coisa, irmão. Olha como ele vai falar aqui de escatologia. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus profetas. Veja, o que Lucas está trazendo aqui nesse relato para nós, irmãos, é sobre duas condições: morte ou refrigério. A morte, está claro, é uma consequência do pecado. O refrigério, meu irmão, o refrigério é a volta de Cristo. Porque o mundo busca momentos de prazer e refrigério, como aquele homem que estava na porta do templo apenas pedindo uma esmola. Mas aquela esmola duraria quanto tempo? O benefício dela. Mas não. A palavra nos fala de um refrigério. Porque esse que está no céu e por um tempo determinado há de voltar. E todos nós vamos experimentar, irmãos, uma restauração plena e completa. É por isso que quando a gente lê em Apocalipse dizendo: não haverá lágrimas, não haverá dor, nem ansiedade, nem depressão, angústia, fome, não haverá. Porque aquele que está no céu, ele vai voltar. Irmãos, agora pega essa simbologia. Pedro segurou a mão daquele homem, ele foi colocado de pé, entrou no templo. Vai chegar o tempo que a trombeta vai soar, seremos chamados pelo nosso nome e entraremos na presença de Deus. Entraremos na presença de Deus. Há um refrigério, meu irmão, para nós. O seu fim é de refrigério. O nosso fim é de vida plena. Só precisamos continuar caminhando nesse deserto. E o que nos motiva é saber onde chegaremos. E que não chegaremos por causa das nossas forças. Chegaremos porque estamos sendo levados, sustentados. E aquele que começou a obra não vai deixar de terminar. A esperança, meu irmão, é a esperança na segunda vinda de Cristo, que é a solução para todo o caos do mundo. Irmãos, o mundo é um caos. Não se iluda. O mundo é um caos. As maldades nesse mundo, meus irmãos. A gente enxerga aquilo que é a ponta de um iceberg. A gente não consegue, graças a Deus, enxergar a dimensão da maldade que existe nesse mundo. Só a volta de Jesus restaurará todas as coisas, inclusive a criação. O Evangelho, meus irmãos, como a bênção de Abraão,
Faça aqui então uma conexão entre a promessa de Gênesis. A bênção não é prosperidade, mas é apartar cada um da sua maldade. Observe isso. Todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Meu irmão, você sabe qual que é a maior prosperidade que você pode obter nessa vida? É ser purificado da sua maldade. A maior prosperidade que podemos alcançar nessa vida é ser purificados da nossa maldade. Irmãos, e me permita aqui fazer uma citação, que eu estava lendo Malaquias, e existem algumas expressões bíblicas que são no mínimo curiosas. Deixa eu encontrar aqui, rapidamente. O profeta Malaquias, falando desse Jesus que Pedro está aqui anunciando, vai trazer a seguinte palavra de Deus. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, João Batista. Então, de repente, o Senhor que vem, o Senhor que vocês buscam, virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Agora observe o verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. E o que o fogo faz? É para purificar. É para deixar somente o ouro. É para tirar as impurezas. Agora a expressão que eu estava me referindo, como uma das expressões curiosas da Bíblia, é o seguinte: ele será como o sabão do lavandeiro. Como o sabão que lava a roupa suja. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que Jesus é como o sabão que lava a roupa suja. E a presença de Jesus na nossa vida, do Espírito Santo que habita em nós, o Consolador enviado, é para ser como esse sabão que lava a nossa vida. Aí você acha bonitinho cantar com as crianças, né? O sabão. Não é que é? Lava meu rostinho, vai lavar meu coração. Tá aí. Jesus, ele quer lavar a nossa vida. A maior prosperidade, meu irmão, que você pode ter nessa vida é você ser lavado da sua maldade. É você ser um homem transformado, uma mulher transformada. Sabe por quê? Eu vou trazer para você uma imagem bem simples. Quando a gente morre, a única coisa que fica é isso. Você com sua maldade, ou você com a sua vida transformada, justificada por Cristo. É a única coisa que fica, que vai. Então a maior prosperidade dessa vida, meu irmão, é a vitória sobre o pecado, que por meio da graça de Cristo nós recebemos. Mas aqui fica um desafio, missionário. Veja, todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados por meio de Cristo. E aí a igreja é o corpo de Cristo. Meu irmão, quantas pessoas precisam voltar a andar?
Quantas pessoas precisam voltar a ter esperança? Quantas pessoas precisam ter um encontro com Cristo? Mas eu e você não estendemos a mão. Mas eu e você não anunciamos. Nós precisamos levar essa bênção a todas as nações. A conclusão, meu irmão, que a gente vê aqui, é que o nome de Jesus capacita o crente para que ele mude de vida e abandone o pecado. A obra na cruz é perfeita. E o nome de Cristo, pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo, meus irmãos, nós estamos capacitados a mudar de vida e abandonar o pecado. Tudo pela graça. Então, volta à pergunta inicial. O que o Evangelho causa na nossa vida? Nossos olhos estão mirados em Cristo. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. O Evangelho tem exposto para nós os nossos pecados e tem causado em nós o desejo de arrepender e de mudar de vida. Outra coisa, o Evangelho tem nos trazido esperança de plena restauração e vida eterna. Precisamos, irmão, nos apegar à mensagem da cruz, sabendo de uma coisa importante, que o Evangelho, irmãos, ele ultrapassa as nossas expectativas. Sabe por quê? Olha só, aquele coxo, o que ele está esperando? Uma esmola. Mas ele recebeu uma restauração total, perfeita, na vida dele. O que aquela multidão estava esperando? Conhecer o milagre e o milagreiro. Ver a prova, ver de perto. Mas quando ouviram a notícia, vocês mataram o autor da vida, eles receberam uma coisa que eles não esperavam. Eles ofereceram uma oferta do perdão do pecado. E outra coisa, quando vemos aqui esse milagre, o Evangelho traz para nós, irmãos, uma visão muito maior do que o milagre propriamente. Porque nós podemos ler esse milagre e entender isso como o prenúncio de algo muito maior. A restauração de todas as coisas. Diante dessas verdades, irmão, qual vai ser a nossa atitude? Trago para você algo para você pensar como me fez pensar. Você sabe o que é insight? Insight é quando você tem uma compreensão profunda de alguma coisa. Eu tive um insight. O fato, irmãos, é que insights não mudam a vida de ninguém. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos mudar. Deixar de ser pessoas que têm tido insights, compreensões profundas das verdades bíblicas, para a gente ser pessoas que tomam atitudes a partir desses insights. O que adianta, meu irmão, tudo que nós temos conhecido de Deus? O que adianta o nosso conhecimento bíblico? O que adianta a nossa fé em Jesus? O que adianta tudo isso, se isso não passa de mais um pouco de conhecimento do seu intelecto? Do que isso está adiantando, meu irmão? Isso é igual remédio dentro da caixa. Isso é igual a água que ainda está no copo. Isso é igual a comida que ainda está no prato. Não vai fazer diferença. Talvez só vai trazer maior condenação. Porque Jesus diz que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então a pergunta que eu faço para mim e para você:
O que nós estamos fazendo com o conhecimento de Deus que nós estamos recebendo? Só guardando na caixinha do nosso intelecto? O que essa mensagem vai gerar em nós durante essa semana, meu irmão? Nada. Vai ser de novo a mesma coisa. Nós vamos sair aqui do culto amanhã, a gente cuida de tudo da nossa vida. Mas a gente não pensa que Jesus vai voltar, que nós temos que pregar o Evangelho, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, que a palavra tem que entrar na nossa vida e mudar o nosso ser, até que sejamos, irmãos, parecidos com Cristo, até que passando onde passarmos, fique não só o nosso rastro, mas o cheiro daquele que perfumou a nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Deus, para que não sejamos mais meramente ouvintes dessa palavra, mas que tenhamos, Senhor, uma vida de discípulos, e não de ouvintes, mas de discípulos que praticam, que acreditam e por isso praticam a Tua palavra. Tanto na mudança da própria vida, na consciência de si mesmo perante o Senhor, e nas decisões à luz da Tua palavra, como nas nossas atitudes em relação à nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho e também aos desconhecidos, para que, como Pedro, Senhor, possamos chamar a atenção das pessoas que se aproximam de nós, para que elas olhem para Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que o Teu nome seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.